Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ohana, minha dupla de trabalho é o Paulo Vitor e a gente vai apresentar o filo dos quitenóforos para vocês no curso de Ciência Ambiental, da matéria Fundamentos de Ecologia 2, do professor Ken Tanizaki. Então, vamos lá? Aqui nós temos o sumário, que temos a definição, a filogenia e a etimologia, as principais características, diferenças e semelhanças dos filos próximos, classificação dos quitenóforos, a estrutura corporal, a alimentação e reprodução, as adaptabilidades, a economia, espécies que ocorrem no Brasil e, no final, as referências e a bibliografia. Então, vamos à introdução desse filo. Eles são conhecidos pelos nomes comuns de carambola do mar ou água-vivas de peixe. Os quitenóforos são encontrados na maioria dos ambientes marinhos, das águas polares aos trópicos, perto das costas e no meio do oceano, das águas de superfície para as profundezas do oceano. Eles nunca são coloniais, eles têm de 1 milímetro a 2 metros de comprimento, eles fazem parte do reino Animalia, subreino Eumetazoa. São organismos maioritariamente planctônicos ou alguns bentônicos e bioluminescentes. São os maiores animais não coloniais conhecidos que se locomovem utilizando cílios. Agora vamos falar sobre a filogenia e a etimologia. O nome quitenófora significa portador de pente, do grego que eu vou estar devendo, que significa pente, e o sufixo que significa portador. Essa imagem aqui do lado mostra onde os quitenóforos estão nessa cadeia evolutiva filogenética. Aqui nessa imagem mostra mais especificadamente aonde os quitenóforos estão, depois dos poríferos e antes dos quinidários. Eles fazem parte também do grupo Eumetazoa, como já foi dito, que reúne animais que são pluricelulares, eucariontes, heterotróficos, cujas células formam tecidos biológicos com capacidade de responder ao ambiente, ou seja, eles possuem tecido nervoso. Você já conhecendo as básicas características dos quitenóforos, vamos às principais características. Eles possuem simetria birradial, eles não têm esqueleto rígido ou sistema excretor, respiratório ou circulatório, eles possuem faixas ciliadas, que são fileiras de pente que ajudam na locomoção. Eles têm aparência gelatinosa, transparente e frágil. Eles possuem quitenos, que pelo menos tem 8 fileiras longitudinais de quitenos, que são pentes formados por cílios justapostos que atuam na locomoção. A parede corporal deles é composta por uma epiderme externa, uma camada de musculatura lisa e mesogeleia espessa. Aqui nessa imagem dá para ver melhor as informações do outro slide, que são as fileiras de pente, que são 8, e os cílios, que ajudam na captura de presas e na locomoção. Apesar de alguns serem bioluminescentes, essa luz que aparece aqui não é bioluminescência, é apenas refração da luz. Mais fotos dos quitenóforos para ilustrar as informações dadas. A primeira é um quitenóforo bentônico, que é fixo num substrato sobre a alga vermelha. E o outro é um quitenóforo e um crustáceo simbionte, que nessa foto o zoom dá para ver bem os pentes dele. Embora algumas pessoas achem que os quitenóforos são água-vivas, eu vou te mostrar diferenças dos quitenóforos e dos quinidários, e depois dos quitenóforos e das esponjas, que são o filo dos poríferos. Uma curiosidade é que alguns autores consideram os quitenóforos e os quinidários como parte de um mesmo filo, designado Coelenterata, dado que ambos os grupos dependem de fluxos de água através da cavidade do corpo, tanto para digestão quanto para respiração. As principais diferenças entre os quinidários e os quitenóforos são a estrutura de camadas do corpo, a locomoção, o corpo e presença de tentáculos. Já a diferença entre o filo quitenófora e o porífera são: não possuem tecidos verdadeiros, estrutura corporal, a locomoção, a organização e a complexidade. A locomoção é outro fato importante que é diferente. As esponjas são sésseis, ou seja, são fixas ao substrato, não se movem ao longo da sua vida. Os quitenóforos são móveis e eles se locomovem ativamente na água usando cílios.
Na estrutura corporal, o filo porífera possui uma estrutura simples e porosa, sem tecidos ou órgãos verdadeiros. Já os quitenófilos possuem uma estrutura corporal mais complexa, com simetria radial bilateral, e eles têm cavidade digestiva e um sistema nervoso rudimentar. A organização e a complexidade é outro fato que difere os poríferos dos quitenóforos. Os poríferos têm uma organização celular simples, sem tecidos ou órgãos verdadeiros, e os quitenóforos, embora sejam mais simples do que muitos outros animais, eles têm uma organização muito mais complexa do que as esponjas. Eles possuem uma cavidade digestiva, sistema nervoso. O número de camadas dos quitenóforos e dos quinidários é igual, porém, entre a epiderme e a gastroderme existe uma camada gelatinosa chamada mesogleia, e os quitenóforos têm a mesogleia mais espessa e contém células musculares que ajudam na locomoção. A presença de tentáculos também. Os quinidários possuem tentáculos longos ao redor da borda do corpo, usados para capturar presas. Os quitenóforos, alguns possuem tentáculos. Eles são geralmente mais curtos e, ao invés de serem armados com células venenosas como nos quinidários, eles têm coloblastos pegajosos para capturar as presas. A locomoção é outro fato diferente. Nos quinidários, a locomoção, principalmente nas medusas, ocorre por contrações do corpo, o que permite uma movimentação pulsante. E os quitenóforos utilizam os cílios, distribuídos ao longo de 8 linhas que percorrem seu corpo e ajudam no movimento, permitindo uma locomoção mais controlada e fluida. Agora vamos falar das semelhanças dos filos próximos. Os quinidários são semelhantes aos quitenóforos pela ausência de sistemas complexos, presença de um eixo oral-aboral, presença de um sistema nervoso descentralizado em lugar de um cérebro, células especializadas para a captura de presas e estrutura corporal simples. Já os poríferos são semelhantes aos quitenóforos pela simetria radial, a ausência de sistemas complexos, reprodução sexual e assexual, eixo oral-aboral e organização corporal simples. Chegamos no tópico de classificação dos quitenóforos. Os quitenóforos são divididos em duas classes, tentaculada e nuda. A classe tentaculada é composta por quitenóforos que apresentam tentáculos que podem ou não ter bainhas nas quais eles se retraem. Já os representantes da classe nuda não apresentam tentáculos, são mais achatados com a boca e as faringes largas. A classe tentaculada é maior e mais biodiversa. Está dividida nas seguintes ordens: platictenida, lobata, cestida e cídipita. A cestida, algumas pessoas acham que ela é tentaculada e algumas dizem que ela é nuda. Falando mais especificadamente, a tentaculada agrupa as espécies que se caracterizam pela presença de um par de longos tentáculos ciliados, contráteis, que podem ser recolhidos para dentro das bainhas especializadas. Além da classe tentaculada, temos a classe nuda, que é caracterizada por quitenóforos que não possuem tentáculos ou apenas vestígios deles. Eles se alimentam de presas por outras estratégias, como captura direta através da boca. A ordem que existe dentro da classe nuda é só uma, a ordem Beroida, e uma única família, a família Beroidae, com 2 gêneros, Beroi, com várias espécies, e Neis, uma única espécie validamente descrita. Bem, os quitenóforos são organismos muito simples. Como podemos ver, eles possuem a região oral e aboral, placas de cílios e faringe, e algumas espécies possuem tentáculos e outras não. Eles também possuem a bioluminescência, e algumas pessoas acham que a bioluminescência é por conta dessas fileiras de cílios que a gente consegue ver na imagem, mas não é. Ela é por conta de fotócitos, que são células que são especializadas em catalisar enzimas para produzir luz. Para alimentar-se, os quitenóforos usam a sua bioluminescência para atrair suas presas e, para capturar, utilizam seus tentáculos que produzem substâncias adesivas chamadas de coloblastos, que auxiliam na sua captura. O sistema digestivo é rudimentar, sendo a digestão tanto extracelular como intracelular.
Quando a presa é engolida, é líquido feito na faringe por enzimas e por contrações musculares. A pasta resultante é levada através do canal gastrovascular pela batida de cílios e digerida pelas células nutritivas. E as partes que não são digeridas, elas são expelidas pela boca. Os quitenóforos são carnívoros que se alimentam de animais planctônicos, como quinidários, ovos e larvas de peixe e crustáceos. E em algumas circunstâncias favoráveis, os quitenóforos conseguem ingerir cada dia até 10 vezes o seu peso. A bioluminescência, além de atrair suas presas, também atrai seus companheiros sexuais. E a maioria dos quitenóforos são hermafroditas, podendo então um único animal produzir simultaneamente um óvulo e um espermatozoide, ou seja, eles conseguem fertilizar seu próprio ovo. Alguns são hermafroditas sequenciais, em que os óvulos e espermatozoides amadurecem em tempos diferentes. A reprodução pode ser feita sexuada, com produção de gametas que vão ser jogados na água e ser fecundados, ou de forma assexuada, pela fissão do corpo, que seria partir o indivíduo no meio, aí eles se regeneram. A fecundação geralmente é do tipo externa, ou seja, fora do corpo. Embora nos platictenidas, os ovos são fertilizados dentro do corpo dos progenitores e lá mantidos até a eclosão. Aqui é um exemplo de um quitenóforo dentro da membrana do ovo. Do ovo vai sair uma larva chamada Cidipídia, que é uma larva livre natante. Por ter uma locomoção suave, eles conseguem despistar seus predadores. A sua transparência ajuda na camuflagem e a bioluminescência auxilia na defesa contra os predadores. Os quitenóforos conseguem contribuir para a economia local, porque eles são consumidos por espécies de peixes comercialmente importantes, contribuindo para a indústria pesqueira. Eles também são um indicador de biodiversidade. A presença dos quitenóforos nos ecossistemas marinhos indica uma biodiversidade saudável, o que é importante para a manutenção da pesca e de outros recursos. E também as propriedades da bioluminescência atraem os turistas para a região. Apesar de serem indivíduos pequenos e pouco conhecidos, eles podem causar problemas econômicos e ambientais. Por volta de 1980, houve a introdução de quitenóforos no Mar Negro, por meio da água de lastro. O lastro, para quem não sabe, é um compartimento no navio que fica abaixo de um compartimento de cargas, que quando o navio não tem carga, é colocada água nesse compartimento para que o navio fique mais pesado e navegue melhor, por isso a água de lastro. Só que pelas regras da vigilância sanitária, essa água tem que ser liberada antes do destino final do navio, porque essa água pode carregar vários indivíduos que podem ser invasores em outras regiões, e foi o que aconteceu no Mar Negro. O navio soltou a água de lastro no local e introduziu uma espécie de quitenófilo, chamada de Mineopsis leidi. Como ela não tinha nenhum predador, ela se alimentou dos ovos e larvas de peixe e eventualmente foi se reproduzindo e se alimentando cada vez mais. Só que esse peixe era muito importante economicamente para a região, que com o passar do tempo a espécie foi diminuindo e afetando a economia da região. Essas são as espécies que ocorrem no Brasil, sendo a Berricucumis da classe nuda. Os outros três são da classe tentaculada. Achamos e tiramos fotos de quitenóforos na praia de Charitas. A olho nu é um pouco difícil de dizer qual espécie é, mas essa em específico gosta de águas mais quentes e ficam mais na beira do mar. Então, galera, essas aqui foram nossas referências. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixe seu like, compartilha, comenta também o que você achou. Valeu, gente!